Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Felipe Gomes de Sá Souza. Estarei aqui ministrando para vocês a disciplina de análise de circuito CC, carga horária de 80 horas para a turma de Eletrônica 2 do campus Alcântara, do Instituto Federal do Maranhão. Disponibilizo essa aula para que o aluno possa reforçar o seu estudo na sua casa e também para quem quiser aprender um pouco mais sobre análise de circuito. Pessoal, vamos começar com a definição do que é eletricidade. Eletricidade é tudo relacionado ao movimento ou à presença de cargas elétricas. Então, se há cargas elétricas, se elas estão se deslocando em uma certa direção, há eletricidade. Mas vem a pergunta: o que seriam cargas elétricas? Cargas elétricas são partículas encontradas nos átomos. E as cargas elétricas elas podem ser positivas, chamadas de prótons, e negativas, chamadas de elétrons. É importante destacar que os prótons eles ficam dentro do núcleo. E esse núcleo ele é blindado, ele tem uma grande energia guardando esses prótons lá. Consequentemente, você não consegue nem tirar prótons nem colocar prótons de um átomo quando você está conduzindo a eletricidade. Já os elétrons, as cargas negativas, elas ficam girando ao redor do átomo e essas sim podem ser retiradas ou adicionadas nos átomos. E aí sim nós temos aí a eletricidade. Então a eletricidade ela provém dos elétrons, que no caso você pode ou adicionar elétrons. Uma carga positiva é uma carga que você tirou elétrons, então tem elétrons faltando. Uma carga negativa é uma que está sobrando elétrons, você adicionou elétrons, então está sobrando elétrons naquele dispositivo, naquele átomo, naquele material. Forças elétricas iguais se repelem e diferentes se atraem. Então, de mesmo sinal, elas vão se repelir e de sinais contrários, elas vão se atrair. Né? Duas pessoas podem, mesmo possuindo cargas elétricas, quando apertam suas mãos, quando apertam a mão uma da outra, não sofrem nenhuma descarga. Por quê? Porque elas estão com seu corpo eletricamente neutro. Por mais que elas possuem prótons e elétrons no seu corpo, o número de prótons é igual ao número de elétrons, então nós chamamos isso de um corpo eletricamente neutro. Consequentemente, quando nós apertamos a mão de uma pessoa apertando a mão da outra, aí não há uma transferência de carga entre elas porque elas são corpos eletricamente neutros. Para haver deslocamento de carga é necessário que há diferença de carga entre os materiais ou dispositivo ou pessoas, ou seja, o que for que estejam em contato. Definição de tensão elétrica. Tensão elétrica é a diferença de potencial e ela é medida em volts. A diferença de potencial ela pode ser entendida, por exemplo, como uma diferença, por exemplo, desses dois tanques aqui, que nós temos líquido, há uma diferença de potencial. Não é uma diferença de potencial elétrica, mas há uma diferença de potencial, porque aqui há um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ocorrerá porque os dois líquidos aqui tenderão a estar na mesma altura, né, no mesmo nível. Consequentemente, esse potencial vai fazer com que uma força desloque o líquido para o lado direito, para o tanque do lado direito, nivelando os dois materiais. Na eletricidade, nós não temos uma diferença de potencial como aqui, né? Nós temos uma diferença de potencial elétrico, em que nós temos em um ponto positivo, em que tem elétrons faltando, em outro ponto nós temos um ponto negativo, em que nós temos elétrons sobrando. Então, observe, sempre é elétrons, ou ele sobra, né, negativo, ou ele falta no positivo. Consequentemente, nós temos aí uma diferença de potencial. Como aqui, se tiver os dois pontos sendo ligados, que há um deslocamento de líquidos, na eletricidade, se tiver um condutor ligado em algum material, algum dispositivo elétrico, vai também haver transferência de elétrons de um lado para o outro. Então, na eletricidade, para você haver uma tensão, tem que haver uma diferença de potencial. Consequentemente, para ter uma diferença de potencial, nós teremos que ter um polo positivo que falta elétrons e um polo negativo que sobra elétrons. Que quando tiver um meio condutor ligando eles, irá fluir elétrons. Isso nós chamamos de eletricidade, corrente elétrica, como eu vou apresentar para você mais na frente. Nós podemos ter tanto uma tensão CC, como nas baterias, que é de corrente contínua, como também nós podemos ter uma tensão alternada que nós está fornecido pela concessionária de energia nas nossas tomadas residenciais. Corrente elétrica. A corrente elétrica ela se dá por um fluxo ordenado de elétrons. É importante destacar a palavra ordenado,
Porque os elétrons por si só eles não ficam parados, eles estão constantemente girando ao redor do núcleo. Mas quando eles estão em fluxo ordenado, isso nós damos o nome de corrente elétrica. É como nós fazemos uma comparação com uma piscina. Uma piscina ela tem uma água parada porque não sai do local, não sai da piscina, ela não se desloca aquele conjunto de água. Entretanto, pode ter pessoas banhando, deslocando água dentro da piscina, mas o conjunto completo não sai do local. Isso seria, por exemplo, os elétrons movendo ao redor do átomo, ao redor do núcleo, me perdoe. Já a corrente elétrica não, seria um fluxo ordenado, seria semelhante a uma correnteza de um rio. Por mais que tenha água ali girando uma em relação à outra, como uma piscina, mas também há um deslocamento total da massa de água em uma certa direção. Assim também é a corrente elétrica, é um fluxo ordenado de elétrons. É importante destacar que sem tensão não há corrente elétrica, porque sem diferença de potencial não há um equilíbrio. Se há equilíbrio, não há deslocamento de carga ordenado, então logo não há corrente elétrica. A corrente elétrica ela é medida em ampere, né, com o símbolo de A. O sentido da corrente elétrica. Como você pegou a explicação, quem se desloca são elétrons e não prótons. Então é correto você pensar que a corrente ela sai do negativo, são os elétrons sobrando, para o positivo, que são elétrons faltando. Entretanto, esse sentido do menos para o mais da corrente elétrica é chamado de sentido real da corrente, porque de fato ocorre dessa maneira. Entretanto, não é o sentido que foi convencionalizado. Né? O sentido convencional da corrente é do mais para o menos. Isto porque, quando foi se determinar o sentido da corrente elétrica, não se conheciam as partículas, nem prótons, nem elétrons, e só foi dito que existiam mais e o menos, e algo saía de um lugar para o outro, não sabendo o sentido. Logo foi convencionado que a corrente é do mais para o menos. Consequentemente, de agora em diante, vamos usar apenas o sentido convencional, que é a corrente saindo do positivo para o negativo, por mais que nós sabemos que quem se desloca são elétrons. Resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade de se opor à passagem de corrente. Então observe, quanto mais resistência tiver o material, menos corrente vai passar por ele, porque a resistência é a dificuldade com que se deixa passar a corrente. Consequentemente, eu posso exemplificar para você como sendo em uma porta. Se aquela porta ela é larga ou fina. Imagine que todos os alunos estão dentro da sala. Se a porta for bem larga, tem pouca resistência. Vários alunos vão conseguir sair de uma vez só na sala. Entretanto, se a porta for bem fina, há uma alta resistência, que não é elétrica no caso, é uma resistência para o aluno sair da turma, e consequentemente não vai conseguir vários alunos sair de uma vez. Só vai conseguir um aluno de cada vez e, dependendo do tamanho, de maneira bem devagar, certo? Então isso é uma resistência, está se opondo à passagem de alunos. Na eletricidade, a resistência elétrica se opõe à passagem de um fluxo de elétron, que é a corrente elétrica. Os condutores, eles possuem baixa resistência elétrica, baixas resistências elétricas. Por quê? Porque eles conduzem muito bem a eletricidade. Então eles permitem com que ela passe livremente. Isso porque o arranjo químico desses materiais faz com que os elétrons da camada de condução eles estejam lá livremente. Consequentemente, quando é aplicada uma tensão entre as extremidades do material, esses elétrons entram em um fluxo ordenado de maneira natural e simples. Exemplo de condutores, nós temos o cobre, o alumínio, a prata, o ouro, o tungstênio e entre outros, como eu vou mostrar na tabela ao lado. Os isolantes possuem altas resistências elétricas e eles bloqueiam a passagem de corrente elétrica. Então, ao contrário dos condutores que possuem baixa resistência, os isolantes possuem altíssimas resistências elétricas e é tão alta que a resistência que a corrente elétrica não passa quase nada, né? Ou ela é um valor muito próximo de zero, praticamente insignificante. Exemplo de isolante, nós temos a borracha, o vidro, a madeira, o plástico. A unidade de resistência elétrica é chamada de ohm. Está com esse símbolo aqui apresentado para você. Observe que nós temos, é importante que os cabos elétricos eles estejam revestidos por materiais isolantes, para que as pessoas que entrem em contato com esse dispositivo elas não venham a sofrer uma descarga elétrica. Então o material condutor ele se encontra confinado dentro de um isolante. Aqui outro exemplo de isolante, nós temos aqui vidros, ou então poderia ser de cerâmica também, os isoladores de linha de transmissão.
ou então os materiais que compõem a tomada e o revestimento do cabo condutor, isolantes, e dentro desses materiais nós temos os condutores confinados. Para você entender melhor os conceitos, a tensão é uma diferença de potencial, né? Há um desequilíbrio de cargas entre dois pontos. Se há um desequilíbrio de carga, se houver um meio condutor, esse desequilíbrio ele quer ser regulado. Consequentemente, vai haver um fluxo de elétrons para regular o menos quer doar elétrons e o mais quer receber. Entretanto, dependendo do tipo de material, ele pode vir a criar uma resistência, ou seja, uma dificuldade dessa corrente passar. E isso são os três princípios básicos da eletricidade: tensão, resistência e corrente elétrica. Então a aula de hoje ela termina por aqui com os conceitos básicos da eletricidade. No mais, eu agradeço a atenção de todos e na próxima aula nós continuaremos. Um abraço.